Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre o tema de lentes. Para entender o que acontece em uma lente de óculos ou de uma câmera fotográfica, por exemplo, é importante a gente lembrar o fenômeno chamado refração. Refração é quando a luz passa de um meio para o outro, como por exemplo aí ela está passando do ar para o acrílico, né, para esse plástico, e ela muda de direção devido à mudança de velocidade. Embora a mudança de direção não seja obrigatória, ela normalmente acontece. Por exemplo, quando a luz passa do ar para a água é um índice ou melhor, a água é um meio com maior índice de refração. Quanto maior o índice, mais próximo da reta normal o raio fica. Então, há um desvio, né, que é importante no caso de uma lente. Uma lente, ela é bolada, ela é projetada para que raios sofram esses desvios e se concentrem ou se dispersem em pontos específicos. Há dois tipos de lentes, a chamada lente convergente e a chamada lente divergente. A lente convergente clássica é a lente de aumento, né? Uma lupa, e ela tem esse nome convergente, a gente vai entender daqui a pouco por quê, porque ela tem a propriedade de concentrar raios de luz que passam por ela, se os raios vierem de objetos distantes. Normalmente, essas lentes, elas têm as bordas mais finas que o centro. Isso aí você tem que pegar uma lupa e olhar para entender. A ideia é que se você olha para uma lupa e percebe, né, olhando para ela de lado, dá para perceber que a borda dela é mais fina, o centro é mais gordinho. Esse tipo de lente, que é, por exemplo, esses três tipos que estão mostrados aí, elas se comportam como lentes convergentes se elas estiverem no ar, que é o caso mais comum, né, gente? É uma lente, por exemplo, de vidro ou de plástico usada no ar. A gente vai considerar, então, que essas lentes têm bordas finas, são convergentes. Mas por que que elas são? O que acontece é o seguinte, eu peguei aqui a lente que é plana de um lado, né, curva do outro, para a gente ver o que acontece. A gente imagina um eixo de simetria na lente, tem o ar, o vidro e o ar. O vidro, para lembrar, é um material com maior índice de refração que o ar. Vamos supor, então, que um raio paralelo ao eixo, ou seja, um raio, por exemplo, vindo do Sol ou de um objeto muito distante, chega na lente, vai passar do ar para o vidro. Repara que esse raio está perpendicular à superfície, né, à superfície vertical aí da lente. Resultado, ele refrata, mas a gente não percebe desvio nenhum, né? Ele continua na mesma trajetória. Agora, quando ele for passar do vidro para o ar, ele vai sofrer um desvio, né? Como eu, né, falei antes, quando um raio passa de um meio que tem maior índice, o vidro, para o menor índice, o ar, ele se afasta da reta normal. E aí o resultado desse afastamento é o raio curvar sua trajetória aí, por exemplo, para baixo. Se a gente desenhar vários raios chegando nessa lente e eles curvando a sua trajetória mais ou menos da mesma forma que o raio anterior, a gente vai perceber que os raios vão acabar se cruzando em um ponto. Esse ponto ganha o nome de foco e a gente representa pela letra F. Esse ponto, gente, perceba, né? É o foco da lente convergente. É um foco real. Os raios realmente se cruzam ali, né? E isso tem uma consequência bastante importante que você já deve ter
utilizado em algum momento, ou pelo menos visto em algum filme. Quando raios do Sol, que são paralelos, passam por uma lupa, né, uma lente de aumento, eles convergem em um ponto, que é o foco. Esse ponto acaba tendo uma altíssima temperatura e você pode incendiar, né, alguma coisa, iniciar um pequeno fogareiro ali com uma lente. Essa propriedade das lentes convergentes é conhecida há muito tempo. Próximo à época da Revolução Francesa, um francês chamado Trudaine propôs essa máquina aí, que seria uma máquina com duas lentes, ó, dá para perceber, né? Duas lentes convergentes que captariam a radiação solar e concentrariam em um ponto de forma tão intensa que daria para derreter metais. Não funcionou direito, não, mas a ideia básica é essa. A gente pode conseguir uma concentração bastante elevada usando uma lente convergente. E concentrando raios em um ponto, você pode conseguir uma temperatura muito alta. Tem diversos exemplos de aplicações de lentes convergentes no cotidiano, a lupa é um deles. É importante perceber, né, gente, que a lupa ela só funciona como lente de aumento se ela estiver bem próxima do objeto que você está querendo ampliar. Se você pegar uma lupa e olhar para um objeto distante, é bem provável que ele apareça ou distorcido ou talvez de cabeça para baixo. As lentes convergentes elas formam diversos tipos de imagem, como os espelhos côncavos. Isso permite que a gente use as lentes convergentes para uma variedade de aplicações. Por exemplo, um projetor tem uma lente convergente aí, né? Dá para ver na parte amarela aí a lente redondinha. Um projetor usa uma lente convergente para projetar uma imagem real. Só imagens reais, né, podem ser projetadas. Uma imagem maior que o objeto, obviamente. E toda imagem real a gente sabe que é invertida. Uma câmera fotográfica é um projetor ao contrário. A câmera fotográfica, ela projeta uma imagem real também, né, no lugar onde ficava o filme. Hoje em dia fica um sensor fotoelétrico, só que é uma imagem menor que o objeto. Por ser real, a imagem é sempre de cabeça para baixo. Como curiosidade, mas às vezes aparece em exercício, a lente da máquina fotográfica é chamada de objetiva, porque ela aponta para o objeto. Uma luneta já usa duas lentes convergentes, a objetiva, que aponta para o objeto, e a ocular, que aponta, obviamente, para o olho, como o nome indica. A ideia de uma luneta, gente, não é aumentar os objetos que a gente observa. Você não precisa aumentar uma cratera da Lua que tenha centenas de quilômetros de diâmetro. Não é necessário. O importante é criar uma imagem próxima do seu olho e nítida. Então, a luneta não aumenta os objetos. Ela produz imagens mais próximas dos nossos olhos, só que menores que o objeto. Já um microscópio, aí sim, ele produz uma imagem ampliada dos objetos. O microscópio também utiliza duas lentes convergentes, uma ocular, onde a gente coloca os olhos, e a objetiva, que aponta para a lâmina, onde estão os objetos, né? A bactéria, a célula, o inseto que você quer observar em detalhes. E uma outra aplicação ainda das lentes convergentes é a lente de hipermetropia, aquela lente que você percebe principalmente em pessoas mais idosas, onde o olho fica gigantesco atrás do óculos. A lente de hipermetropia é usada para corrigir um problema de visão associado às pessoas não conseguirem enxergar direito de perto. Eu vou detalhar esse problema de visão no próximo vídeo.
E claro, nós temos a outro tipo de lente, que é a lente divergente. A lente divergente é usada, por exemplo, em óculos de miopia. Esse óculos que você viu na imagem anterior é o óculos aí do John Lennon, que tinha só 8 graus de miopia, né? Pouquinho, né? A gente vai ver aí na aula seguinte por que, que a lente tem que ser divergente, mas é a principal aplicação. A lente de miopia é o contrário da lente convergente, né? A lente divergente é o contrário da lente convergente. As bordas são mais grossas que o centro, como essas imagens aí mostram. Lembrando que essas imagens mostram as lentes vistas de lado, né, gente? De lado. E essas lentes com bordas mais grossas se comportam como lentes divergentes, se tiverem no ar, que é o caso mais comum. O esquema é o mesmo. A gente tem o ar, o vidro com maior índice de refração e o ar. O raio paralelo chega na face plana da lente, não desvia, consegue passar direto, mas aí chega na parte curva. A parte curva agora tem uma curvatura inversa, né? A curvatura da lente convergente. Na hora que o raio se afastar da normal, ele agora, ao invés de descer, ele sobe. Ou seja, ele diverge da sua trajetória. Se a gente desenhar vários raios, os raios que chegam paralelos à lente, eles acabam se afastando após terem passado por ela. Se a gente prolonga esses raios, dá para perceber que eles parecem ter saído de um ponto específico, né, atrás da lente, digamos assim. Este ponto é o foco da lente divergente. Só que ao contrário da lente convergente, esse é um foco virtual, né? Os raios não se concentram nesse ponto. A gente não pode usar uma lente de miopia para tentar botar fogo em alguma coisa. Não vai funcionar, porque a lente de miopia só diverge os raios. O foco é virtual, não tem raios se encontrando ali, tem prolongamentos de raios de luz. Além da lente de miopia, uma aplicação interessante das lentes divergentes é o olho mágico. Eu já desmontei um e, na verdade, tem cerca de 4 lentes lá dentro. Mas o resultado final é uma lente divergente. Tá? A imagem que você observa pelo olho mágico é bem a cara de uma imagem de lente divergente. É uma imagem menor, virtual e direita. Por que, que eu sei que é virtual? Porque é a direita, né, gente? A gente olha pelo olho mágico e vê a imagem de cabeça para cima. Então, é uma imagem virtual. As lentes divergentes sempre formam esse tipo de imagem. Virtual, direita e menor. A aplicação principal, que a gente vai ver com maiores detalhes, é a correção da miopia, né? Aquela dificuldade que algumas pessoas têm para enxergar objetos à distância. Quando eu digo algumas pessoas, parece até ironia, cerca de 40% da humanidade tem miopia. Isso aí, gente. Grande abraço, até o próximo vídeo.